O Piauí já o conhece, ele participa diretamente desse caso da Fernanda, na condição de perito ao lado da sua equipe, e nós convidamos ao doutor Antônio Nunes para que viesse aqui para ajudar a gente a tirar mais dúvidas com relação ao caso da Fernanda e em função desta divulgação de parte do laudo pericial, enquanto se aguarda o resultado dos exames que já foi enviado para a Paraíba. A informação que se tem é que nas próximas horas esse resultado deve chegar aqui. Doutor Antônio Nunes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua vinda ao Jornal do Piauí. Eu quero começar tirando uma dúvida. Pois não. A polícia, baseado nos resultados que foram apresentados, os delegados, eu pergunto, eles estão convencidos de alguma coisa? Ou eles têm dúvidas a ponto de entender que os resultados que eles tenham colhido, que a perícia tenha apresentado, não seja suficiente para eles direcionarem, para eles terem uma fundamentação para o que aconteceu com Fernanda? É o seguinte, a nível pericial, a gente conseguiu estabelecer toda uma trajetória, isso vários setores da perícia, do qual faço parte como médico legista, desde a entrada, desde a saída do bar, subida no prédio e até a queda. Então, assim, a gente conseguiu estabelecer esse trajeto de forma bem definitiva, bem documentada. O que acontece são algumas situações que ainda têm que ser melhor estudadas, né? Dentre elas o DNA, do material biológico que foi encontrado. Sim. Esse material, ele é uma coisa que é absoluta e não é ao mesmo tempo. Por quê? Por isso que depende não só da perícia, depende também de um trabalho de investigação. Então, por isso que é todo um pouco. Só o resultado da perícia, quer dizer, o resultado da perícia sozinho não diz tudo. Eu vou simplificar para você. Pois não. Uma vez que eu estabeleça que há um DNA de alguém em tal local, então eu vou chegar à conclusão de qual a pessoa a quem pertence aquele DNA. Digamos que pertence ao indivíduo X. Certo. Aí passa para outra fase que é a extrapericial. Saber se há uma justificativa para esse material estar ali. Para estar lá? Sim. Ou não. Por que isso? Vou dar um exemplo para você. Supondo que eu tenha, de repente, suado numa parede. Eu sou um operário que sua naquele lugar. Sim. Eu posso ter uma justificativa para estar lá. Eu suei trabalhando. Eu posso ter sangrado porque eu cortei um dedo trabalhando com a cantoneira. E isso é uma justificativa para você estar lá. Sim. E aí cabe à equipe de investigação checar os álibis. Então a perícia diz, você esteve lá. Ela dá essa informação concreta. Isso. O senhor esteve lá. Agora, por quê, como e tal, Isso. são as investigações que Então vão dizer. é por isso que não dá para você fechar isso só de forma pericial. É todo um conjunto. Entendi. Então, esse DNA que vai voltar, ele vai dizer quem é que esteve naqueles locais, né? Nos locais que tinha outros fluidos biológicos, nos locais que tinha sangue eventualmente, né? E aí vai dizer o quê? Indivíduos X, Y, Z estiveram em tais locais. Certo. Por que estiveram? Aí o delegado, com a equipe, toda a equipe, vai checar isso. Então o DNA ele é absoluto nesse sentido, mas ele é absoluto para dizer quem esteve. Mas tem que ter a motivação. Para estar lá. Isso. Nós temos esse material, farto material, que está lá na Paraíba. Exatamente. Por que demora tanto? As pessoas ficam se perguntando por que vai e falta não voltar mais, doutor Antônio Nunes. Porque o exame de DNA, ele é feito, quando a gente não sabe quem é, a gente já está no meio do caminho agora, mas no início, aquele primeiro que foi. Sim. Primeiro é feito um teste de triagem para ver se há um material estranho àquela pessoa. Eu tirei material do corpo. Se nenhum for estranho, encerra na triagem rápido. Neste caso, estranho ao corpo de Fernanda. Ao corpo de Fernanda. Certo. Uma vez que se encontra um material estranho ou que há alguma dúvida, você passa para um teste mais elaborado. Né? Certo. Nesse teste, você vai checar se há DNA estranho, se é masculino ou feminino, e terminando isso, vai fazer a estatística. Certo. Qual é a estatística? É saber qual o percentual de confiabilidade. E esse é um passo que demora. Exemplificando, um dos materiais que chegou de lá, ele dava a estatística seguinte. A chance desse indivíduo ser outro é de 1 em 1 quintilhão. Aliás, em 5 quintilhões. Esse cálculo aí dá mais de 30 terras. Então, esse dado me garante que aquele indivíduo é aquele. E pronto, mais ninguém na Terra. Mas se eu tiver um DNA que me diga que a chance desse indivíduo ser outro é de 1 em 20 milhões, eu não posso afirmar que aquele indivíduo é exclusivamente aquele DNA daquele Tem uma margem indivíduo. de erro muito grande. Isso, então é todo um trabalho.
E depois você tem que olhar e interpretar isso, não é só chegar e dizer. Então tem que ver estatística. Ok. Eu queria mostrar, nós tivemos aí, recebemos hoje um material exclusivo para a opinião pública, mas com certeza de total conhecimento do doutor Antônio Nunes. Nós só queremos mostrar aqui, por favor, olha, o senhor pode dizer, são as unhas de Fernanda, não é isso? Isso. Bom, o senhor pode explicar para a gente tecnicamente, por favor? A gente vai fazer uma sequência para o senhor explicar. Isso aí é a mão direita. Né? A mão direita de A Fernanda. gente encontra unhas fraturadas, inclusive essas duas circuladas aí no meio, chegou a ter um certo afundamento. Lá em cima, que não está aparecendo muito nesta foto, tem uma fratura no terceiro dedo, certo? Sem haver um correspondente externo, sem ter lesão externa que justifique essa fratura. Então isso demonstra que essa lesão foi provocada na queda. Demonstra que foi na queda. Essa é uma conclusão. É uma conclusão. Quer dizer, não foi antes, não foi tentando subir o parapeito, foi na queda. Na queda, até porque a gente pode observar que ela não tem equimose, um sangramento aí maior. Porque após você cair e perder aquela quantidade de sangue do corpo, o coração não tem como bombear tanto sangue mais assim para as extremidades. Certo. Pelo choque que causa e pela morte encefálica imediata. Ok. Vamos passar para uma outra, por favor? Bom, aí continua um pouco mais no detalhe, não é? Exatamente. O que confirma aquilo que o senhor acabou de falar. São fraturas. São fraturas e o senhor afirma aqui que a conclusão pericial é de que foi em função da queda. Isso. Vamos adiante, vamos um pouco mais. Nós estamos vendo exatamente o que aí nesse momento. Aí é o tronco do lado direito. À esquerda está a parte da cabeça, para baixo os membros inferiores. A gente observa muitas informações nessa foto. A primeira é que a calcinha dela, ela continua na marca onde estaria normalmente. Se você tivesse tirado e colocado de novo, havia boa chance de ter uma marcazinha diferente. Uma segunda marca. Uma segunda marca. Uma tentativa de retirar de repente. Sim, entendi. Aí, no caso, a ideia de uma tentativa de estupro, por algo exemplo, assim, não é? Isso. O arrastamento, que essas três lesões que a gente está vendo, são na região desde o início a parte das costelas até o quadril, né? Certo. Nós chamamos de arrastamento no sentido de superior para inferior, com coxas hemáticas. São essas partes vermelhas que demonstram que houve uma certa coagulação, uma tentativa de começo de cicatrização. Então, assim que você fere, arrancou um pouco a pele, a epiderme. Assim que você fere, que a pessoa é ferida, existem processos naturais de começo de cura. Isso não começa com 10 horas, começa imediato. Automaticamente o corpo começa a fazer a... Isso. Essas lesões aí, com esse início de cicatrização dessa forma, não haverá tempo hábil para acontecerem após a queda, pela perda de sangue e pela morte encefálica. O coração também fibrila com o impacto daquele, ele fica tremendo e não há um bombeamento de sangue eficaz. Então essas lesões são em vida e pelo aspecto salteado, demonstra que é compatível, isso é compatível. Não é uma coisa que você diga assim, jura que é naquele local exatamente, mas é compatível com as bordas das escadas. Com as bordas das escadas. Isso. Não o parapeito, né? A borda das escadas, porque dos lances de escada. Isso, porque se cai e vai passando cada ponto desse pela borda. Arrasta e bate. Por isso que fica salteado. Uma pessoa poderia fazer isso com ela própria? Isso aí pode acontecer de algumas formas. Uma delas é que você seja perseguido e caia correndo. Caia correndo. Outra maneira é que você esteja andando um pouco mais rápido, sem perseguição, e pise em falso, por exemplo, e caia. É outra possibilidade. Então, por isso que só por isso aí a gente não conseguiu afirmar essa questão de um perseguidor. Apenas, eu sei que essas lesões existem, foram ali, em vida, antes da queda. Antes da queda. Quer dizer, ela sofreu isso aí antes de cair ou ser derrubada. Isso. É até bom que a gente mostre para a população, porque às vezes o pessoal pensa que a gente não quer dizer alguma coisa. Eu não posso inventar. Na perícia eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de concreto. Certo? Se eu acho alguma coisa, se acha, eu não coloco no laudo. Aí são os lances de escada, não é? Pode ver que as bordas deles são com ferro, e esse ferro, ele tem uma borda um pouquinho cortante. Certo? Por isso que sai fazendo aqueles arrancamentos de epiderme. Exatamente por isso. Então aí, você saltear, o corpo caindo de lado, ele vai saltando e fazendo aquelas lesões. Aquelas lesões que nós acabamos de mostrar. Se fosse na superfície um pouco mais reta, por exemplo, uma rampa. Uma rampa. Seria um arrastamento uniforme. Sei. E não salteado. O salteado induz a levar em consideração de que seja os lances da escada, não é Exatamente. Isso? A cada cantinho lá da escada. Vamos passar um pouco mais. Bom, aí são imagens da obra. Tem alguma coisa que o senhor queira fazer, alguma observação? Não, aí é só a entrada que a criminal fez muito bem. Passe um pouco mais, por favor, Ney. Bom, vamos mais um pouco mais. Eu quero mais detalhes, se tiver alguma coisa do detalhe do corpo de Fernanda. Há quem diga de que a demora da chegada da perícia, a própria polícia, teria sido prejudicial para a coleta de material. Isso é verdade?
É verdade. Poderia ter sido melhor o resultado se, se ninguém tivesse mexido lá na área e tudo. Na verdade, eu queria fazer uma ressalva que, assim, não cair diretamente em cima de quem atendeu aquela ocorrência. A nossa cultura, em termos periciais, assim, nessa questão de isolamento, ela ainda é um pouco difícil. Acredito até que esse caso serviu para ajudar a que se melhore essa noção de preservação. Então, assim, não queria ficar exatamente em cima dessa equipe, mas que houve um isolamento um pouco deficiente, houve, até porque a gente viu que tinha jornalistas lá, tinha pessoas, colocaram papelão em cima do corpo, tiraram, botaram, tiraram. Eu encontrei sangue da cabeça na coxa, nas mãos, que foi comprovado que era dela. Então, assim, realmente a gente chama de inidôneo. A gente colocou isso no laudo não com a intenção de prejudicar a AUB. O Código de Processo Penal, ele diz no capítulo das provas, que o perito, quando encontra alterações no isolamento ou na idoneidade do material que vai ser periciado, ele tem que descrever isso no laudo. Então a gente colocou mais nesse sentido, não no sentido de apontar para alguém especificamente. Entendi. Pela sua experiência, para a gente concluir, o senhor acha que a chegada desses laudos da Paraíba, eles vão ser um divisor de águas nesse inquérito todo? Eles são importantes para se fechar alguma coisa. Olha só, a gente sabe que são DNAs masculinos, né? E nós estamos diante de uma vítima feminina. Então, esse DNA, ele pode ser elucidativo, né? Sim. Ou ele pode ter uma justificativa. Agora, de qualquer forma, a expectativa é muito grande. Inclusive do senhor, né? Claro. Há uma certa curiosidade profissional, não é? Sem dúvida. Chegar e ver aquilo, comparar com o que foi colhido e chegar a uma conclusão. Para dar uma fechada no que a gente já tem. Eu sei que o senhor é um técnico, mas o senhor arriscaria, se fala em homicídio, se fala em suicídio, o senhor arriscaria ou o senhor se exime de falar sobre isso? A minha opinião, ela não é desprovida de, digamos assim, de uma parte técnica. Então, se eu externar, ninguém vai ver como Antônio Nunes, vai ver como perito. Entendi. Está compreendido. Muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda, doutor Antônio Nunes, mais uma vez ao Jornal do Piauí, que estão dezenas de perguntas. Quem dera o nosso tempo fosse possível para a gente poder prolongar. Mas agradeço mais uma vez a sua vinda e a sua atenção ao Jornal